continuação desse movimento. Vídeo do radar de mercado, ele é bem interessante. E hoje vamos começar com mais um dia aí. Vou pegar aqui algumas análises nesse movimento, índice, no dólar, no Bit, no euro, tudo mais, Gold, no Nasdaq. E é isso aí, vamos que vamos. Por quê? Porque ele tá fazendo aqui pro Bitcoin movimento de ondas, né? Então ele fez uma onda 1, uma onda 2. Só o Bitcoin pode encaminhar para uma 3. Aquele movimento, né, de captura de liquidez que a gente tinha visto. E a terceira agora que ele pode encaminhar anteriormente, né? Você tá vendo que é movimento corretivo. Agora ele veio esticando bem pra queda. É um movimento corretivo. Ele tá bem esticado. A queda tem uma chance dele começar a subir aí lateral, tá vendo? Naturalmente ele vem lá de acumulação, captura liquidez do fundo. Outra coisa ele vir quebrar esse topo aqui, pressão de demanda, mas voltou. Pode ser um LPS que ele tá fazendo aqui agora. Choque. Se for um LPS, naturalmente, é só ele vir subindo outra opção também pra gente, né? Então, agora, pra vendas, no ele aqui fazendo Bit, caso ele queira vir, movimentação, ele dá uma subidinha aqui, mais impulsionada. Aqui a gente tem um bloquinho de ordens, né? Essa região corrigida, um bloco de ordens, se jogar lá numa hora, tá vendo? Olha lá, assim, bloco de ordens aqui, nivelando os fundos. Então, assim, consequentemente, capturando a liquidez, os topos aqui, a gente teria a compra para continuação desse movimento. A liquidez dos topos, galera, a gente já bem interessante. Uma venda aí programada, né? Pegar aqui e surfar nesse movimento, venda aí que o preço pode dar. Captura da liquidez e tudo mais. Naturalmente para continuar essa puxada de baixo que ele deu. Por quê? Porque ele tá fazendo, né, aquele movimento para baixo de ondas, forte, né? Quebrou, fez uma onda 1, uma onda 2, essa puxada. Agora ele pode encaminhar para esse 3 aqui, que é um fundo de um movimento de 1, 2, 3, tá vendo? Uma 2 e a terceira agora que ele pode deixou encaminhar. Um bloco de ordens, então naturalmente se ele fizer esse movimento aqui, corretivo, esse aqui de ondas, ó, ele pode dar uma venda muito bem. Movimento corretivo. Pode dar uma venda muito legal. E é isso que eu tô de olho no Bitcoin. Tem uma chance dele começar a subir aí Nasdaq, bem, né? Naturalmente, se ele vier fazendo isso, fica muito bom, tá? Outra coisa é ele vir quebrar esse topo aqui, voltar. Nasdaq explodiu completamente, né? Ele deu a compra ontem lá, fez a estrutura, pagou bem. Fazer o choque. Aqui já ele já também, esticou bastante, né? A gente tinha até esses fundos aqui de liquidez. Agora, para vendas no Bit, tá numa tendência de alta, ele tava subindo uma tendência bem fraca, dá uma subidinha aqui. Aqui a gente tem um bloquinho de ordens, né? Bem mais ou menos um bloco de ordens. Se jogar lá numa hora. Tá vendo? Olha lá. Agora ele quebrou o topo lá. Pra máxima lá em cima. Ele vem aqui e tá numa máxima histórica. Naturalmente, como ele capturou a liquidez desse fundo, né? Ele fez a venda aí 1, 2, 3, programada, ele capturou a liquidez para depois subir aí de novo. O preço pode dar. Essa região acaba sendo uma região muito bem continuar essa puxada de baixo que ele deu aqui. Corrigindo. Puxou para baixo muito forte, quebrou fundos nessa puxada. A gente quebrou esse fundo aqui, que é um fundo de um movimento de 1, 2, 3, tá vendo? Deixou um bloco de ordens, então naturalmente se ele fizer esse movimento aqui, ele pode dar uma venda muito bem, tá? Pode dar uma venda muito legal. E é isso que eu tô de olho no Bitcoin, tá? Passando aqui pro Nasdaq. O Nasdaq explodiu completamente, né? Ele deu a compra ontem lá, fez a estrutura, pagou bem. Aqui já ele já esticou bastante, né? A gente tinha até esses fundos aqui de liquidez, que não é um fundo muito bom. Apesar de estar numa tendência de alta, ele estava subindo uma tendência bem fraca, né? Então ficou um fundo bem mais ou menos aqui. Agora ele quebrou o topo lá, para a máxima lá em cima. E tá numa máxima histórica. Naturalmente, como ele capturou a liquidez desse fundo, né? Ele fez aqui um movimento de 1, 2, 3, ele capturou a liquidez para depois subir de novo. Essa região acaba sendo uma região muito bem defendida, né? Ele vem corrigindo, nivelar os fundos aqui. A gente tem compras, né? Na continuação do movimento de alta, entendeu? Corrige, faz uma estrutura de liquidez, a gente captura e faz o choque da compra naturalmente, seguindo a movimentação de alta, tá? Teria isso aí muito bem feito no Nasdaq. Agora, se ele quiser vir caindo, tá da venda, é que tá um pouco difícil aqui, né? A gente tem um bloquinho de ordens aqui embaixo, ó. Essa região aqui é um bloco de ordens. Quebrou essa estrutura aqui. Tá vendo? A gente teve um BOS. Então, naturalmente, vira um bloco de ordens. Então, é aquilo que eu falei. Se ele nivelando aqui, naturalmente, ele pode dar a compra aqui no choque para continuação.
Mas é só se ele fizer aí o choque, né? Quer dizer, fizer a liquidez. Agora, pra ele dar a venda, pessoal, ele teria que romper essa região. Ou ele faz isso aqui, ó. Cai aqui, dá uma enrolada, né? Cai no meio devagar. Cai no meio devagar, assim. Mano. Quer dizer, ele vem caindo bem, né? Bem devagar assim, aí ele vem subindo mais lento, sabe? Naturalmente ele pode vir dando uma venda aqui. Uma movimentação. Então, esse seria um padrão, né? De inversão de fluxo. Ele vem aqui, né? Cai bem, vem subindo, subindo meio agarrado. Naturalmente, se ele subir agarrado, ele vai fazer o quê? Vai fazer topos nivelados. Começar a arredondar os topos. Isso ele faz o choque aqui em cima. E a gente tem uma venda para ir vendido nele. Caso ele fizer isso. Lembrando, ele tá numa máxima histórica. Então vendas é muito perigoso. Mas se ele quiser fazer isso aqui, ele já configura um SMS, entende? Faz um movimento distributivo aqui. Já naturalmente já dá uma venda muito boa. Tá? Então é isso que eu tenho para o Nasdaq por enquanto. Beleza? Vamos aqui então para o euro. O euro USD. Olha só, pessoal. O euro USD ele deixou um topo de liquidez lá bem interessante. Deixou um bloco de ordens aqui. Naturalmente, se o preço vier aqui, né? Vem antes do bloco. Dá umas niveladas aqui no topo. Vem capturar liquidez aqui no bloco, ele pode dar venda aqui. O bloco de ordem está bem aqui, ó. Tá vendo? Se ele não fizer isso, a gente tem um topo de liquidez lá em cima. Pode dar venda onde? No topo de liquidez aqui, ó. Continuação do movimento. Muitas das vezes ele ignora esses blocos de ordens assim, sem liquidez. Se ele descesse assim, aí sentir uma liquidez ali em cima, provavelmente ele ignora. Faz um choque aqui em cima do topo de liquidez. A gente tem uma venda também no choque. Entende? Vindo aqui pro H1, a gente tem um fundo lá, ó. Tá vendo? Ele buscou o fundo de liquidez. Naturalmente aqui pode entrar demanda. A gente descer lá pro 5, ó. Se ele quebrar esse fundo, esse topo aí, galera, ele pode fazer um choque aqui. Quebrar esse topo aqui, ele pode fazer o choque. Naturalmente dar a compra. Fazer o pullback aqui, o teste pra compra, né? Vou até deixar marcado aqui. Lembrando, é um pouco mais arriscado. Por quê? Porque o movimento tá esticado, né? O movimento de tendência é bem esticado. Mas é um fundo de liquidez ali, ó. Liquidez exatamente aqui. Tá vendo? Fiz 1, 2, 3 lá. Deixou um fundo bem expressivo. Obviamente o lá de baixo lá é mais expressivo ainda. Mas esse aqui é bom também. Então assim, claro. Se ele não fizer antes, né, se ele ainda não fizer e continuar caindo, ele pode fazer aqui embaixo. Fundos nivelados. Tá vendo? Faz os fundos nivelados, captura a liquidez, fica até melhor, tá? Porque daí a gente tem meio que uma confirmação, né? Quando a gente tem os fundos nivelados, a gente tem uma confirmação. Aqui é meio na virada do movimento, já fica meio perigoso. Aqui já não. Aqui a gente já tem a confirmação desse movimento. Mas vamos esperar. Isso foi bem interessante. Agora, é isso que eu tô de olho, né? Ele pode fazer um choque aqui, tanto quanto ele pode falhar nesse choque, cair mais um pouco e fazer um novo choque. Tudo depende de como ele vai configurar. Se ele falhar esse choque, ele pode vir fazendo aqui, por exemplo, uma perca de velocidade direita, assim, ó. Naturalmente ele vem e faz um novo choque aqui que fica até melhor, tá vendo? Daí meio que o preço tá tentando virar, né? Ou se ele falhar, começar a arredondar o fundo também. Naturalmente ele pode fazer o choque. Entende? Também para continuar. Ou ele pode fazer aquilo que eu falei. Nivelar os fundos. Capturar a liquidez e pronto. Vai depender muito do que ele vai fazer aqui. Existem N possibilidades, pessoal. N possibilidades aqui porque ele pode fazer, tá? Para montada de posição.
Mas é isso, tanto para compra quanto para venda. Eu tô de olho para venda aqui em cima desse topo de liquidez. A gente tem até um topo mais expressivo aqui em cima que seria bacana também. Só que tá um pouco longe agora. Aquele topo ele tá mais próximo, é onde pode gerar uma possível venda. E compras aqui onde ele tá exatamente agora, né? Seria gerar uma possibilidade também, fica interessante. Vamos então para o Gold para finalizar o mercado internacional, galera. O Gold que naturalmente também tem um topo de liquidez muito bom aqui. Tá vendo? Ele fez uma espécie de distribuição aqui em cima, galera. Eu tinha comentado com a galera mais cedo lá na live. E assim, se ele vir aqui capturando a liquidez, fazendo topos nivelados aqui, faz um choque, a gente tem uma venda naturalmente, tá? Tanto quanto se ele fizer só o choque aqui em cima, tá bom também. Tá junto da tendência, tem um fundo de liquidez. Então ficou bem bacana também. E aqui em cima, né, que nem eu falei, aqui em cima é uma zona de interesse também. É um bloco de ordens ali, ó. Essa região é um bloco de ordens. Ele pode vir fazer aqui também os topos nivelados, fazer o choque aqui, entendeu? Fica legal. Pra comprar, galera, a gente tem aqueles fundos nivelados lá embaixo. Tá vendo? São fundos muito interessantes. Sendo bem sincero, hein? Eu acho que é até melhor esperar ele cair lá. Ele vir buscar, ó. Se ele vir caindo aqui, deixar uma perca de velocidade direita, fazer o choque, a gente tem compra. Se ele vir aqui cair, começar a arredondar o fundo, fizer o choque, a gente tem compra. Ele cair, nivelar os fundos, fizer o choque, a gente tem compra também. Entende? Então, tá muito bom essa área aqui, tá? São fundos nivelados muito bons. Naturalmente pode entrar pressão de demanda aí, tá? Fundos de liquidez muito bons. Beleza? Tá dentro de uma estrutura lateral, né? Uma liquidez interna, galera. Então é isso aí, galera. Vamos então pro índice pro dólar, só pra finalizar. O índice aqui. Olha só, então no índice, galera. A gente teve uma explosão hoje do preço. O mercado explodiu totalmente. Ficou bem lateral. Fez uma estrutura aqui meio acumulativa, tá vendo? E daí não capturou a liquidez. Não capturou a liquidez da estrutura. Com os fundos ali bem interessantes. Então, assim, se ele quiser vir, né? Capturar a liquidez. É legal, entendeu? Se ele capturar a liquidez aqui dos fundos aqui, fica muito bom, tá? Ele tá meio lateral aqui em cima. Naturalmente, ele pode vir continuando, né? Nessa movimentação de alta. Então, como ele ficou lateral aqui em cima também, ele também pode dar compra aqui em cima, entende? Também pode dar uma comprinha aqui. Ele tá, ele tá fazendo uma espécie de aceitação, entende? Ele puxou muito forte pra baixo, deu uma corrigida e começou a ficar meio lateral, assim, com o spread mais baixo. Tem cara de aceitação, né? Principalmente quando o preço já tava lateral e dessa puxada da lateral aqui, assim, é uma característica de aceitação de preço. Então, se ele fizer o choque aqui capturando a liquidez de fundo, né? Principalmente se ele nivelar melhor esses fundos aqui. Faz o choque lá da compra bonitinho, dá pra seguir comprado. Caso o índice não quiser vir, ele tem que descer, dar uma voltinha aqui, fazer um topinhos nivelados aqui e fazer o choque aqui. Naturalmente ele dá a venda, né? É isso que eu estaria de olho pra venda no índice, tá? Seria mais interessante. Beleza? Vamos ver aqui o dólar então, galera, pra finalizar.
Bom, dólar. Se você passar lá, galera, o Fibonacci. É que o meu aqui tá tudo preto, né? Vou colocar branco aqui pra nós ver. Olha lá, ele buscou lá embaixo, abaixo dos 50%. Já é interessante, né? Ele ter buscado abaixo dos 50%. Tinha esse fundo de liquidez aqui que eu ia passar pra vocês hoje no radar, mas ele acabou capturando a liquidez e naturalmente já deu a compra, né? Fez o choque, ele ficou bem esquisitão. Mas eu tinha passado pra vocês aquele topo de liquidez lá em cima, né? Antes num radar aí passado. Tinha passado que caso ele capturasse, fizesse o choque, a gente teria uma venda. E foi exatamente o que ele fez. Olha lá, foi exatamente um choque ali, ó, né? Que ele fez. Naturalmente deu a venda ali. Muito bom, né? Acabou que caiu bastante, né? Acabou que caiu ali uns 80 pontos pra baixo hoje. Foi uma loucura esse dólar. Então, galera, ó. O dólar tá levemente querendo dar uma caída, né? Então, assim, a gente tem um bloquinho de ordens ali pra ele ali. Ele já até sentiu o cheiro desse bloco de ordens, ó. Pode ser tanto esse candle verde quanto esse vermelho. Eu até prefiro marcar esse vermelho, né? Exatamente ali onde ele tocou. Mas não tem liquidez. Então, assim, é aquilo, né? É, order block sem liquidez fica meio ruim. Aqui ele até ficou legal, ó. Ficou até legalzinho. Ele deu meio que uma lateralizada, ó. Fez meio que uma distribuição. Uma espécie de distribuição aqui, tá vendo? Ficou até que bacana, ó. A configuração dele. Ele subiu, deu uma, né? Veio fazendo essa distribuiçãozinha aqui, captura a liquidez lá, fez o choque da venda. Naturalmente, se ele vir caindo, vem caindo aqui. Principalmente se ele romper esse fundo, né? Seria bacana. Vem caindo. Volta a subir. Vem nivelando os topos aqui de novo. Naturalmente, ele fazendo choque aqui, ele pode dar uma nova venda. Gente, pode dar uma nova venda aqui nesse movimento, tá vendo? Fica bem interessante. Então fica bem interessante, né? Agora. Nossa, esse radar tá grande, hein? Então, assim. Nossa, meu TradingView não queria apagar. Agora decidiu apagar. Enfim. É. E é isso. Se ele vir fazer esse movimento, ele pode dar naturalmente a venda aí pra nós. Agora, se ele vir subindo aqui, galera. Ele vir subindo, né? E vindo nessa movimentação de alta. Naturalmente, eu gostaria de ver aí uma compra, né? Deixa eu ver como é que tá aqui. Ó, exatamente. Ele deu essa puxada aqui. Ele deu essa subida aqui, né? E tá meio assim, tá meio flutuando esse preço. Naturalmente, ele pode construir um range lateral aqui. Né? Por causa dessa puxada que ele deu. Então, se ele ficar flutuando aqui o preço dele aqui nessa região, por isso que eu falei que seria bom se ele quebrasse aqui esse fundo, caso ele queira dar a venda, né? Quebrasse aqui esse fundo. Porque se ele ficar flutuando aqui, ele pode dar uma compra lá embaixo no choque, tá vendo? Faz o choque aqui embaixo e dá a compra ali na flutuação de preço. Tá vendo? Isso acontece muito.
mercado. Então é mais isso que eu tô de olho no índice, né, galera? Ele já fez uma distribuiçãozinha aqui em cima do choque, deu a venda, veio pagando bem. Agora, se ele ficar flutuando aqui nessa região, naturalmente pode virar uma estrutura de Wyckoff, né? Uma estrutura de acumulação e pode dar uma compra aí. Vamos só ver como é que ele vai fazer. Se ele vai fazer fundos nivelados, ele vai fazer liquidez interna, tá vendo? Se ele fizer liquidez interna também, ele pode só capturar a liquidez interna e já disparar para alta. Tanto quanto ele pode ir nivelando aqui os fundos aqui melhor assim, né? Ou é porque tem muitas possibilidades que o mercado pode fazer aqui, né, galera? Mas se ele ficar só aqui flutuando aqui, naturalmente ele pode ir lá capturar a liquidez e buf, explodir para alta, entendeu? Mas vamos ver como é que se comporta o mercado, tá? Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu para quem assistiu até aqui e tamo junto. Até a próxima.